Queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para que você vá até o fim. Amém? Prepare-se para ir até o fim. Quem aqui está preparado para isso? Se você trouxe sua Bíblia, você não preste atenção aqui no telão, o pessoal vai projetar aí 2 Reis, capítulo 13, verso de número 14. Pastor, o que aconteceu com a sua voz? Não sei, eu deixei ela lá no imersão, não fui pegar ainda. Semana que vem tem a conferência, eu vou passar por lá, talvez eu pegue, né, Paulo? Pegue e deixe na EFAP lá. Queridos, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, fala assim: Senhor, fala comigo hoje, fala comigo através dessa palavra, fala comigo, Deus, nesse momento, que eu possa me desligar de tudo e de todos, todas as preocupações, todas, ó Deus, as coisas que possam fazer com que eu me desconecte daquilo que o Senhor tem preparado. Entrega aí o seu coração, entrega aí a sua mente. Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, quero te agradecer pelo culto de hoje. Ó Deus, eu creio que a sua palavra é uma boa semente, e eu creio que uma boa semente lançada em um bom solo, ela frutifica no tempo oportuno. Por isso eu creio que agora os meus irmãos estão abrindo o seu coração e falando assim: ó Senhor, o meu coração é um solo fértil para a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Querido, querida, eu tenho falado acerca disso, que eu não creio que simplesmente você está em um culto, eu não creio que simplesmente você veio cumprir um ritual dentro de uma igreja, dentro de um prédio de 4 paredes. Eu não acredito que simplesmente você está aqui para viver algo que talvez você tenha vivido ao longo das semanas, mas eu acredito fielmente que o dia de hoje é um dia separado, preparado por Deus, para que você entre em um novo estágio na sua vida. Eu creio que hoje você está aqui não simplesmente para mais um culto, mas para que você entre em algo que se chama um novo ciclo da parte de Deus na sua vida. Amém? Quem é que crê nisso? Eu creio que hoje não é simplesmente mais um culto, mas é onde você estará alinhando as suas expectativas com as expectativas de Deus para você. Eu creio que hoje é um dia onde você dá início a uma nova estação na sua vida, uma estação de você ir até o fim. Amém? Por isso vamos ler 2 Reis, capítulo 13, verso 14, você pode acompanhar comigo no telão, você que está em casa também, fica tranquilo que vai aparecer aí. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunha o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu disse: atire. E o rei atirou. Então disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, assim venceria os sírios, até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. É importante nós entendermos o que está acontecendo aqui. E esse texto é um texto muito rico. A história de Elias, a história de Eliseu é uma história muito rica. Nós aprendemos muito com esses 2 homens. Agora, aqui especificamente, a Bíblia está relatando o final da vida de Eliseu. Eliseu, um profeta da parte de Deus. Eliseu, um homem que era a boca de Deus aqui na terra. Eliseu, um homem que Deus havia levantado para falar acerca daquilo que estava no seu coração. Imagina, Deus levanta uma pessoa para ser boca dele aqui na terra, para falar aquilo que Deus
estava querendo aqui na terra. A função de Eliseu era ser um profeta, era anunciar aquilo que estava no coração de Deus. Agora, nesse contexto aqui, Eliseu já está de avançada idade, Eliseu já está completando a sua carreira, Eliseu já está no final da sua vida. Eliseu já está lá cumprindo o final do ciclo da sua vida. E de repente chega um rei. Esse rei se chama Jeoás. Agora entenda que o contexto da história aqui, além de Eliseu estar no final da vida, além de Eliseu estar completando a sua carreira aqui na terra, o rei Jeoás está liderando o povo, que é o povo de Israel, que está lutando contra um outro povo, ou seja, estão em uma guerra. Então está tendo um conflito aqui. A diferença é que o povo de Israel, ao contrário do povo de Judá, que é quem os dois estavam brigando, Israel contra Judá, o povo de Israel saía na frente. Por que o povo saía na frente? Porque Israel, o rei Jeoás, tinha como conselheiro Eliseu. Então ele tinha como conselheiro um homem que era um homem de Deus. Olha a importância, querido e querida, de você ter homens de Deus na sua vida, te dando conselhos. Olha a importância de você ter pessoas de Deus na sua vida, aconselhando você. Olha a importância de você ser mentoreado, ser discipulado, ser acompanhado. Sabe a importância disso? Israel estava saindo na frente, porque Israel tinha um homem que conhecia aquilo que Deus queria para aquele tempo. Israel está saindo na frente porque Israel tinha perto dele um homem que era a boca de Deus aqui na terra. Sabe, você quer avançar nas suas batalhas, você quer avançar nos seus dilemas, você quer avançar nas suas aflições, conecte-se com homens e mulheres de Deus. Junte-se com homens e mulheres de Deus. Você quer avançar, você quer passar por aflição, você quer vencer a aflição, você quer vencer a dificuldade, você quer vencer a angústia, a dor, a tristeza, junte-se com pessoas que são de Deus aqui nessa terra. Agora entenda que um conflito está acontecendo, uma guerra está acontecendo ali. Dois povos, uma guerra. Agora Jeoás, vendo a guerra, vendo o acesso que ele tinha ao profeta, ele para tudo e fala assim, opa, pera aí, eu vou lá escutar o que o profeta tem. Eu vou lá escutar um conselho de Eliseu. Agora, querido e querida, quem pede conselho quer o quê? Responde para mim aí. Um conselho. Você concorda comigo? Quem pede um conselho quer um conselho. O rei Jeoás chega até Eliseu pedindo um conselho para escutar um conselho. Agora, eu já dei vários conselhos para várias pessoas, mas elas também não executaram o conselho. Tem isso também. Porque quando você pede um conselho, não significa que você vai gostar do conselho, ou seja, não significa que você vai executar o conselho. Porque muitas vezes o conselho não está agradando os seus interesses. Muitas vezes o conselheiro, ele está vendo aquilo que você não viu ainda. Muitas vezes o conselheiro, ele está vendo a longo prazo, enquanto você está vendo o imediato. Muitas vezes, eu e você, nós pedimos conselhos em busca de resultados imediatos, diários, enquanto o conselheiro está dando um conselho para o mês, para o ano. Sabe, algo que eu e você nós precisamos entender aqui. Deus, ele não tem um plano somente para um dia. Deus, ele não tem um plano somente para o dia 2 de setembro. Deus, ele não tem um plano somente para 2021. Deus, ele não tem um plano somente para setembro de 2021. Deus, ele tem um plano para você, para uma eternidade. Por isso todas as medidas de Deus na sua vida não são pensando somente no dia de hoje, mas sim numa eternidade. Por isso tudo que acontece da parte de Deus na sua vida não é visando simplesmente o dia de hoje, mas é visando uma eternidade que você e eu vamos passar ao lado dele. Amém, igreja? Agora, quando o homem ele chega diante de Eliseu, quando Joás chega diante de Eliseu, Eliseu fala assim, ó, pega a flecha, pega o arco, arma o arco e a flecha. A Bíblia fala então que Joás, ele arma o arco e a flecha. Ele então abre a janela, ele direciona aquele arco e aquela flecha. Eliseu pega nas suas mãos como um sinal de falar assim, ó, você precisa fazer isso aqui, ó. Então eles lançam a primeira flecha. E quando eles lançam a primeira flecha, o profeta fala para o rei, olha, por ter lançado, Deus vai te dar a vitória. Agora o profeta continua dando conselho, fala assim, olha, pegue mais uma flecha e lance ao solo.
A Bíblia fala então que Joás lançou a primeira flecha, lançou a segunda flecha, lançou a terceira flecha e parou. Agora quando ele para, ele não só para, porque o profeta fica indignado. Repita comigo, o profeta fica indignado. O profeta fica revoltado, porque ele tinha parado. O rei parou. Quando ele para, querido e querida, alguém só fica revoltado quando alguém para, não para descansar, mas quando alguém abandona aquilo que é para fazer. Não é quando você parou simplesmente, não, eu parei para tomar uma água aqui, ó. Alguém fica revoltado quando alguém para e abandona aquilo que havia sido mandado fazer. Você concorda comigo? Então o rei, ele abandona aquilo que o profeta havia aconselhado para fazer. É mais ou menos assim, ó: rei, eu não acredito que você veio aqui, eu estou morrendo, eu estou no final da minha vida, você me tirou do conforto, eu te dei o conselho e você não está cumprindo o conselho. Agora entenda que por você não lançar todas as flechas, você não vai vencer todas as batalhas. Sabe, querido e querida, eu e você, nós precisamos ser revestidos por um entendimento aqui essa noite. Qual é o entendimento, pastor? De irmos até o fim. Eu e você, nós precisamos entender qual é o direcionamento que Deus ele tem dado para nós e marcharmos debaixo desta palavra. Sabe o que é o mais incrível? É que todos nós temos palavras da parte de Deus liberadas para nós. Todos nós temos planos da parte de Deus liberados para nós. Todos nós temos dias escritos da parte de Deus. Um livro escrito com o seu dia, escrito por Deus. Todos nós temos tudo isso. Agora eu e você, nós precisamos ir até o final e não desistirmos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer. Sabe, essa noite eu estou aqui para lançar uma palavra de encorajamento ao seu coração. Eu estou aqui para lançar uma palavra de coragem ao seu coração. Eu estou aqui para lançar uma palavra de ousadia ao seu coração, para que você não desista de lutar por aquilo que Deus mandou você fazer. Para que você não desista de lutar por aquilo que Deus falou para que você não desista. Para que você não abandone aquilo que Deus tem falado para que você faça. Sabe, talvez você entrou por aquela porta pensando em abandonar sua família. Talvez você entrou por aquela porta pensando em abandonar os seus negócios. Talvez você entrou por aquela porta pensando em abandonar sua própria vida. Mas eu quero te dizer que se você tem promessas da parte de Deus, Ele é contigo, Ele te dá estratégia, Ele te reveste de sabedoria, Ele te reveste de entendimento. Ele fala assim: ei, não para. Agora, engraçado, querido e querida, que eu imagino aquele rei. Eu imagino Joás. Porque Joás é o rei, é o líder. É o líder do povo que enquanto ele está ali dando flechada no solo, o povo está lá morrendo da batalha. Eu imagino que aquele homem, ele começa a pensar o seguinte: eu estou aqui dando flechada no solo, sem sentido nenhum, enquanto o meu povo está lá morrendo por mim. Enquanto o meu povo está lá batalhando por mim, eu estou aqui perdendo tempo. Deixa eu falar algo a você, querido e querida. Existem coisas que Deus vai colocar no seu coração para que você faça, que num primeiro momento você vai achar que não tem nada a ver, que num primeiro momento você vai achar que é loucura, num primeiro momento você vai achar que é perca de tempo, mas é a solução para o seu problema. Mas é a solução para vencer a batalha. Sabe, hoje você entra em um novo ciclo, um ciclo de você entender que não se trata das suas habilidades, mas se trata de quão dependente você é daquele que prometeu a seu respeito, aquele que lançou palavras a seu respeito, aquele que lançou um plano a seu respeito. Por isso, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: prepare-se, prepare-se. Olha para a pessoa que está do outro lado para não fazer acepção, prepare-se. Sabe, outra coisa que nós aprendemos aqui é: gaste todas as oportunidades. Gaste todas as oportunidades. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém, que essa pessoa chegou para você e falou assim: olha, se eu tivesse feito daquela forma lá atrás, a minha vida seria diferente hoje. Quem aqui já passou por isso? Olha, se lá atrás eu tivesse tomado aquela direção lá que me aconselharam, a minha vida seria diferente hoje. Olha, se lá atrás eu tivesse insistido naquilo, a minha vida seria diferente hoje. Sabe, oportunidades não são para serem colecionadas. Oportunidades são para serem usadas. Sabe, aqui, querido e querida, na nossa história, tem um rei
que ele recebe várias flechas. Ele recebe uma aljava, um recipiente, uma bolsa que guarda as flechas. Aqui na nossa história existe um homem que ele recebe várias flechas que ele lança, 3 delas ao solo, e são 3 oportunidades de vitória. Aqui na nossa história existe um homem que pega várias oportunidades e só lança 3 ao solo, e guarda as outras 3 na aljava. Sabe, querido e querida, flecha não foi feita para ser guardada, flecha é feita para ser lançada. Sabe, cada flecha na aljava daquele rei simbolizava uma oportunidade dele vencer as batalhas. Ou seja, quando ele para de lançar a flecha ao solo, ele está falando assim: olha, eu estou perdendo a oportunidade de vencer, eu estou guardando elas. Inconscientemente ele está falando isso. Eu estou guardando as flechas, eu não estou lançando. Ou seja, se eu lançasse, como o profeta disse, eu teria a vitória. Eu não estou lançando, eu estou guardando. Talvez ele está guardando pensando assim também: ao invés de eu lançar ao solo, que não tem sentido nenhum, eu vou guardar porque eu posso usar lá na guerra. Sabe, às vezes você está guardando as oportunidades que Deus tem te colocado, achando que a sua habilidade é melhor do que o direcionamento que Deus tem dado. Sabe, achando que vai ter uma oportunidade melhor. Querido, eu quero que o seu coração seja incendiado nessa noite, para que você chegue no final dos seus dias, para que você chegue no final de semana, para que você chegue no final do mês, para que você chegue no final do ano, olhe para trás e fale: eu fui até o fim, eu gastei todas as oportunidades, eu não deixei de lutar, eu não desisti, eu fui intenso, eu fui intencional em viver tudo aquilo que Deus estava me propondo para viver. Sabe, eu não guardei, eu não esperei o dia de amanhã, eu não achei que o amanhã seria melhor, mas eu dei o meu melhor hoje. Eu dei o meu melhor hoje. Sabe, querido e querida, Deus tem grandes coisas para a minha e para a sua vida, mas nós precisamos acreditar que devemos andar debaixo de uma palavra revestida de poder da parte de Deus, e que se Ele liberou, Ele vai dar a estratégia necessária. Sabe, eu imagino também que Eliseu, ele fica revoltado, sabe por quê? Porque Eliseu, ele era um homem de muitas posses. Eliseu era um homem que tinha a vida boa. Eliseu era um homem que tinha a vida resolvida. Vida resolvida. Tinha ali o seu gado, tinha ali o seu mantimento, tinha ali a sua vida tranquila. E de repente chega Elias, porque Elias era o profeta da época. De repente Elias chega para Eliseu, nunca tinham se visto, e fala assim: olha, Eliseu, Deus está mandando te falar que você vai ser o meu substituto. Querido e querida, naquele exato momento a Bíblia fala que Eliseu vai, se despede dos seus pais, volta, queima tudo. Você já deve ter escutado eu falar que o ato de Eliseu queimar tudo, ele está falando assim: olha, eu estou abandonando o plano B, eu estou abandonando a possibilidade de eu voltar. Agora, coisa maluca, um homem que tinha tudo, queimar tudo, para pessoas que não haviam entendido a palavra que havia sido liberada, amém? Coisa que quebra a lógica. Agora, o que Eliseu está querendo dizer, é que além de queimar o plano B, ele está falando assim: olha, eu não nasci simplesmente para viver uma rotina de cuidar o gado aqui, eu não nasci simplesmente para viver essa vida pacata aqui, eu creio que existe algo a mais para mim. Quem é que crê que tem algo a mais para a sua vida? Queima as impossibilidades, queima os seus argumentos, queima a sua rotina, queima aquilo que tem te travado de você viver o extraordinário da parte de Deus. Agora, por que eu estou falando isso? Porque vamos lá para o final da história de Eliseu. Quando o rei para, ele fica revoltado, porque ele sabia o poder de alguém que entrega totalmente a dependência nas mãos de Deus. Eliseu fica revoltado, porque eu imagino que na cabeça dele passa um filme: olha, eu abandonei tudo lá, e eu passei a viver coisas extraordinárias porque eu abandonei tudo. Agora esse cara aqui não lança todas as flechas, e automaticamente está falando assim: olha, eu não preciso de Deus daqui para frente. Sabe, querido e querida, que a partir de hoje nós possamos ser revestidos por um sentimento de alguém que abandonou tudo e entregou 100% o controle da nossa vida diante de Deus, que é alguém que não está olhando para trás, mas fala assim: eu não admito não viver aquilo que Deus tem para mim, eu não admito não acessar aquilo que Deus prometeu para mim. Sabe,
Eliseu, quando ele abandona tudo, ele começa a seguir Elias. Ele começa a seguir o profeta. E a Bíblia fala que Elias já estava prestes a cumprir o seu propósito aqui na terra. Elias não morreu, ele foi arrebatado. Coisa engraçada, né? Imagina vir eu e você tomando um sorvete e de repente você some. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tá lá, a vida normal, de repente você... Ou eu, né? Um dos dois. Gente, algo incrível. Concorda comigo? É algo incrível. Elias, o profeta da época, Eliseu, seu discípulo. Agora chega no final. Eliseu, sabendo que estava completando a carreira de Elias, a Bíblia fala que Deus dá o direcionamento para que Elias fosse a Betel. Eliseu fala que iria junto. Quando eles chegam em Betel, a Bíblia fala que Deus fala para Elias, para que ele fosse a Jericó. Eliseu fala assim, eu vou junto. Quando eles chegam em Jericó, a Bíblia fala que Deus fala para Elias, para que eles fossem até o Jordão. Quando eles vão até o Jordão, Elias para, olha para Eliseu e fala assim, o que você quer? O que você quer que você não está me abandonando aqui? O que você quer que você está me seguindo? Então a história conta que Eliseu olha para Elias e fala assim, eu quero unção dobrada. Eu quero unção dobrada. Sabe o que Eliseu está falando aqui? Eliseu está falando o seguinte, eu não abandonei tudo para viver aquilo que você viveu. Eu quero ter as minhas experiências. Eu quero ter as minhas experiências. Querido e querida, a partir de hoje, você vai entrar numa estação, não de você contar o milagre do outro, mas você contar o seu milagre. Não você contar a provisão do outro, mas você contar a provisão que Deus tem te dado. Não você contar o lançamento das flechas de outra pessoa, mas você contar as atitudes que você tem tido. Sabe, a partir de hoje você entra nessa atmosfera de você acreditar que há poder em pessoas que resolvem ir até o fim. Sabe, e quando você resolve ir até o fim, entregue tudo. Entregue tudo. Entregue tudo. Pastor, como assim? A Bíblia fala, que Deus fala com o profeta, para que ele fosse até Serepta, um povo da época, uma cidade. E quando Deus fala para o profeta, ele fala assim, quando você chegar lá, uma viúva vai te dar comida. Ele chega na cidade, tinha lá uma viúva pegando água, ele pede água para a mulher então entrega a água. Naquele momento que ela entrega a água, ele tem a confirmação que era ela que iria dar o alimento. Então ele pede para que ela desse comida a ele, e quando ele pede a comida, a mulher fala assim, mas não, como é que eu vou dar? Como que eu vou dar comida? Eu tenho um pouco de farinha para fazer um pão, para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Como que eu vou te dar algo? Como que eu vou entregar aquilo que eu tenho? Se nem para mim direito serve. Agora, a Bíblia fala que aquela mulher, ela entrega e faz o que o profeta havia pedido para que ela fizesse. A Bíblia também fala que depois daquilo, a mulher nunca passou fome. A mulher nunca passou necessidade. Sabe por quê? Porque há poder quando você resolve entregar tudo, querido e querida. Há poder de uma matemática não fechar. Há poder de uma lógica ser quebrada. Sabe, quando você olha para trás, você olha para hoje, você começa a comparar o que você está vivendo hoje e daquilo que você vivia lá atrás. Você vai ver que em algum momento Deus quebrou a lógica. Você vai ver que em algum momento Deus ele te separou. Você vai ver que em algum momento Ele quebrou a lógica de você ser a sequência da sua família. Você foi tirado do seu contexto, sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a sua vida. Sabe por quê? Porque lá atrás Ele já estava te separando, para que hoje você chegasse aqui e fosse revestido por um poder do alto, uma autoridade do alto, de entender que vale a pena ser conduzido por Deus, vale a pena entregar tudo, vale a pena ir até o final, porque você está indo até o final por uma palavra que Ele, Deus, tem a seu respeito. Amém?